TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Salve Maria Imaculada! Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com uma alegria muito grande recebendo cada um de vocês aqui na Casa da Mãe Maria. Para iniciar o nosso programa, vamos logo lá para o quadro Viver com Fé. O convidado desse mês, gente, que querido, Padre André Nogueira, ele que é secretário executivo da CNBB, e no recorte desta semana, pessoal, nós vamos falar, vamos ouvir o Padre André dizer sobre Santa Maria Madalena. Vamos acompanhar? Olá, Cláudia. Olá a todos que nos acompanham. Hoje nós vamos falar de Maria Madalena. Santa Maria Madalena. Ela foi grande discípula do Senhor, seguidora de Jesus em todas as horas. Chamada pelo Senhor como discípula fiel do Cristo, ela também esteve com Maria, mãe do Senhor, aos pés da cruz e foi a primeira testemunha da ressurreição do Senhor. O Evangelho nos conta que ainda de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e encontrou o túmulo vazio. E o próprio Jesus foi ao seu encontro para anunciar a sua vitória sobre o pecado e a morte. Então, Maria Madalena foi anunciar aos apóstolos, foi anunciar à comunidade esta verdade fundamental da fé. Jesus venceu a morte, Jesus está vivo. Por isso, ela é modelo de todo discípulo que é fiel ao Senhor, que nunca se afasta do Senhor, que mesmo na cruz, mesmo na dor, mesmo na morte, está ao lado do Senhor. E quando a ressurreição vem, quando o dom da ressurreição se manifesta, ela também, com alegria, vai comunicar essa verdade aos discípulos. Maria Madalena é chamada na tradição da Igreja de Apóstola Apostolorum, quer dizer, apóstola dos apóstolos. Ela é modelo da apostolicidade da fé, que na verdade pertence a todos nós, homens e mulheres, todos nós somos chamados a ser apóstolos do Senhor. E o que significa ser apóstolo de Jesus? Significa ser enviado pelo Senhor, porque se encontrou com Ele, porque fizemos a experiência do dom da fé com o próprio Senhor, vivo e ressuscitado. Portanto, que a exemplo de Maria Madalena, nós também sejamos fiéis discípulos do Senhor, na dor e na alegria, na cruz e na ressurreição, mas que acima de tudo sejamos anunciadores, sejamos evangelizadores, sejamos então discípulos eficazes da obra da salvação que o Senhor traz ao mundo. E que Santa Maria Madalena então interceda por nós como apóstola dos apóstolos. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada, Padre André, muito obrigada pelo seu sim mais uma vez aqui ao Viver com Fé e Saúde, a esse quadro de fé que é tão importante, tão relevante, não pessoal? Para a gente poder entender, compreender e saber um pouquinho mais sobre cada passagem, sobre cada momento relevante, sobretudo a nossa espiritualidade. E eu já quero convidar vocês para acompanharem o tema VT desta semana. Nós vamos falar sobre algo, gente, que na verdade, principalmente agora no mês de julho, as paróquias se dedicam especialmente a essa pastoral. Que pastoral que é? Vamos acompanhar? No Viver com Fé e Saúde desta semana, vamos falar de uma pastoral de extrema importância para a missão da Igreja, a Pastoral do Dízimo, que tem por finalidade motivar, planejar, organizar, executar iniciativas, cuidar e acompanhar os membros da comunidade no que diz respeito à sua colaboração em sintonia com a pastoral de conjunto na diocese. Possui 4 dimensões para que a evangelização da Igreja como um todo possa acontecer. Pastoral do Dízimo, esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana.
Viram só, pessoal? Pastoral do dízimo. Olha a relevância do tema da semana. Até porque, gente, julho é comemorado o mês do dizimista. Então, por que não falar exatamente no mês de julho sobre essa pastoral tão importante? Você sabia que existia a pastoral do dízimo? Então, para nos acompanhar, para contar pra gente sobre essa experiência, uma pessoa muito querida que está falando lá de Presidente Prudente, já está aguardando ali, é o padre Jerônimo Gasques. Ele, gente, ele é autor de livros e artigos, apaixonado pelo dízimo, vai trazer pra gente essa importância que é realmente, que não é aquela coisa pesada, aquela coisa chata, aquela coisa de compromisso financeiro. Vamos descobrir junto com o padre, vamos aprender junto com o padre que é muito além que o financeiro. Está acima de tudo isso. Vamos aprender? O padre está ali aguardando, já vai falar conosco. E eu espero vocês daqui a pouquinho, porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, meus irmãos. Olha o tema da semana, que maravilha! Falaremos sobre a pastoral do dízimo. Já reuniu toda a família aí para a gente poder acompanhar essa entrevista maravilhosa? O nosso convidado, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, pessoal, ele está falando lá de Presidente Prudente, é o padre Jerônimo Gasques, ele que é também autor de livros e artigos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, padre Jerônimo. Fico muito feliz de estar com vocês e falando desse assunto tão importante da minha vida, como é da vida da comunidade em todo o Brasil, enfim. Pastoral do dízimo, padre. Fala pra gente, como que surgiu essa pastoral tão importante? A pastoral do dízimo, o dízimo em si já faz muito tempo, milênios, né? Sim. Desde lá do Antigo Testamento. Mas a pastoral, enquanto organização no Brasil, é, digamos assim, recente, tem menos de 50 anos, né? Onde no Brasil os bispos se interessaram em refletir, escrever, organizar isso aí que nós chamamos de pastoral do dízimo. Na década de 70, os bispos escreveram um livro, que é um documento, né, que é um estudo da CNBB, número 8, que tratava já sobre a pastoral do dízimo. E dali se inicia toda essa experiência que ficou por um tempo meio esquecida, mas depois, agora mais recentemente, foi retomado esse aspecto. Olha que bacana. E o objetivo principal dessa pastoral, padre? Então, devido às dificuldades de manter uma paróquia, uma igreja, porque a igreja não vive somente de oração, né, de experiências místicas, ela precisa também cumprir seu papel social, né, seu papel de responsabilidade civil, tudo isso envolve uma questão econômica, financeira. Sim. Devido ao crescimento também das cidades, as paróquias urbanas tiveram dificuldade de fazer promoções, de fazer as chamadas quermesses, que tinha muito antigamente nas pequenas cidades, né? Então, a pastoral do dízimo foi, digamos, uma saída bíblica e teve uma solução, uma resolução muito importante na caminhada da vida pastoral. E sem sombra de dúvidas, a Bíblia também vem nos ensinar muito sobre o dízimo, não, padre Jerônimo? É justamente na Bíblia que nós vamos buscar todo o referencial. Sim. A Bíblia é uma orientação, é uma inspiração. É ali que você encontra a inspiração para a pastoral do dízimo. É ali que você encontra os elementos de pessoas que lá no Antigo Testamento fizeram essa experiência. E a partir disso a gente começa a refletir essa experiência, que eu achamos sempre muito bonita. Sem sombra de dúvidas. E as pessoas, às vezes, de repente, não têm nem a dimensão do quão é importante o dízimo, não, padre? Fala pra gente sobre essas dimensões que é o dízimo. A experiência do dízimo, nas suas várias dimensões, ela traz um alívio. Inclusive, o programa que nós estamos aí acompanhando tem muito a ver com saúde. Sim. Né? E você sabe que o dízimo é uma saúde mental interessantíssima. Olha aí. À medida que você começa a fazer essa experiência, você começa a fazer uma experiência fundamental de vida
é a questão da caridade, da solidariedade, que é tão importante nos dias atuais, onde as pessoas são muito egoístas, muito centralizadas em si mesmas, muito preocupadas consigo. E à medida que você começa a doar, a dar, cumprindo os mandamentos de Jesus, cumprindo aquilo que Paulo escreve sobre a questão de dar lá em 2 Coríntios, você vai vivenciando essas dimensões. Não somente a dimensão, digamos, religiosa, eclesial, caritativa e missionária, mas uma experiência que é uma dimensão de vida. E é isso que nós precisamos descobrir no dízimo. Porque senão o dízimo, ele fica somente em uma questão odiosa, questão econômica, financeira. E as pessoas começam a dizer, eu não tenho condições de contribuir com o dízimo. Mas o dízimo vai muito além de tudo isso. Entendi, até porque, na verdade, senão a pessoa coloca como que uma obrigação, e não é na questão da obrigatoriedade, não, padre? Porque é muito mais amplo que isso, né? Porque o dízimo tem que voltar à experiência. Se não for experiência, ele é um imposto, digamos assim. Exatamente. Que você paga, né? Todo final do começo de ano, você paga os seus impostos, assim por diante. Mas se ele não for uma experiência que você faz com Deus, e aqui está a importância do dízimo, é o que fundamenta a experiência, ou digamos assim, se quisesse uma definição do dízimo, é fazer a experiência com Deus. Olha, e é algo tão particular, né? É algo muito pessoal também, essa experiência, né? Justamente, talvez aí a dificuldade que a gente tem de falar da pastoral do dízimo, porque ele é realmente particular, muito pessoal, né? Cada um tem seu modo de se inteirar, de se encontrar com Deus, de ver Deus. Embora Deus sendo único, a gente tem muito uma visão unilateral sobre Deus. Sim. E a experiência que nós fazemos de Deus é também muito peculiar e pessoal. Exatamente. Padre, o senhor colocou também a questão de que a igreja não é só a oração, não só é a questão da espiritualidade, né? Fala pra gente, sendo assim, qual que é o destino do dízimo? Então, o dízimo ele serve para, primeiramente, fazer essa experiência, que nós chamamos de espiritualidade do dízimo. Tá. Se o dízimo ele não tem espiritualidade, ele é simplesmente um pequeno imposto que nós pagamos livremente. Sim. E esse não pode ser um objetivo de pastoral de igreja. O objetivo da pastoral é fazer do dízimo ser uma forma de contribuir com a sua comunidade. Porque a comunidade católica, cristã em geral, ela tem as suas despesas. Essa despesa, como é que se reembolsa? A comunidade precisa responder também à sua contribuição no mundo civil, paga seus impostos, água, luz, telefone, material que se compra, coisa assim. Então a pastoral do dízimo envolve todas essas questões. O que está no bojo de toda essa realidade é uma questão financeira, evidentemente, mas se você não tem um olhar espiritual, a coisa fica muito odiosa para a gente. Exatamente. Padre, mas existe a diferença entre o dízimo e as ofertas, né? São situações, questões diferentes, né? Diferencia pra gente isso, querido. Então, a pessoa pode fazer uma experiência do dízimo ou das ofertas. Ok. Não necessariamente você precisa fazer as duas coisas, né? A oferta geralmente é aquela contribuição que nós fazemos durante o período da missa, né? E o pessoal passa a cestinha, né? Aquela coisa assim, cada comunidade certamente tem seu jeito, né? Aqui seriam as ofertas. E o dízimo seria aquela contribuição, digamos, mensal que a gente leva na igreja ou durante a missa. A diferença está aí. A diferença é quando a gente não pode ter uma responsabilidade mensal por questões talvez financeiras, né? Você pode fazer a sua oferta. E o dízimo, quando ela é mensal, o dízimo é mensal, né? Mas quando esse pagamento do dízimo, existe uma porcentagem específica dele ou é algo espontâneo? Fala, não, eu posso
como que fala? Não é devolver, é devolver? É. Seria devolver, Devolver. padre? Devolver, então, 10%, por exemplo. Não, mas eu posso 5%. Porque o senhor nos trouxe que realmente é aquela questão individual, né? É uma experiência individual para com Deus. Mas, então, existe um percentual ou é a pessoa que fala, não, eu posso isso aqui durante esse mês? Isso é muito interessante, porque quando a gente fala que o dízimo é 10%, porque aí vem a palavra dízimo, 10, né? Aham. A gente está falando de quê? De algo perfeito. Todo dízimo que eu entrego na igreja tem que ser perfeito, pode ser até R$1. Se ele for um real perfeito, é dízimo. Olha Se aí. ele for 1 milhão perfeito, ele é dízimo também. Por isso que o dízimo ele não tem uma taxa e ele não pode ser odioso também, porque às vezes a gente fica aí batendo em cima do 10%, né? E a gente entende que é uma questão matemática. O dízimo não é uma questão matemática, o dízimo é uma questão pastoral e espiritual. Se você não tem isso como evidente na sua vida, o dízimo fica aquele imposto assim odioso que você tem que pagar, né? O dízimo não é pagar, você está contribuindo. E essa contribuição tem que ser generosa. Exatamente. E o mesmo Jesus vai dizer lá no Evangelho que a gente, quando vai contribuir generosamente, a gente tem que fazer isso livremente, com o coração aberto, né? E à medida que você vai fazendo essa experiência, é isso que nós chamamos de dízimo. Dízimo é muito mais do que uma continha matemática. Deixa eu te perguntar uma coisa, padre, o senhor falou que quando é leal. Nesse aspecto, o pagamento leal seria nesse sentido da minha lealdade para com as coisas do alto, na minha individualidade, na minha subjetividade e naquilo que eu me proponho a devolver, sem aquele peso de falar, esse mês eu ainda tenho dízimo. Não, é a generosidade. Então, quando o senhor fala que é essa devolução leal, é nesse aspecto de não ser um peso, de não ser um pagamento de um imposto, mas sim até como uma gratidão, não, padre? O dízimo ele é encantador porque ele envolve uma questão de espiritualidade muito grande, muito séria. Por exemplo, a nossa vida é um dom de graça que Deus me dá. Então, não tem preço que pague. O único preço que pagou foi Jesus Cristo, né? Fora disso, não tem outro preço. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu tenho que dar um dízimo, esse dízimo tem que ser lá, vamos dizer assim, R$100, né? Ele é um peso para mim? Depende. Porque se ele não for uma contribuição generosa, se for uma contribuição de caridade, ele não tem sentido nenhum. Exato. Pode ser de 1 milhão até mais. Exatamente. Porque o dízimo, ele não está na dimensão do seu valor econômico, mas na experiência que você faz com Deus. Porque eu para Deus, Cláudia, eu não preciso dar nada, porque Deus me deu tudo. Vou contribuir com o quê? Nada. Exato. Eu não tenho nada. O dízimo é uma contribuição para a minha comunidade. Exato. É minha comunidade humana que precisa da minha experiência, precisa do meu valor para responder às expectativas, os gastos financeiros que a minha comunidade tem para ter um templo digno, ter as coisas para celebrar a Eucaristia, celebrar os sacramentos e o ambiente para você viver a sua fé de uma forma, digamos, gostosa, lúdica, admirável e saudável também. E sem sombra de dúvidas a questão da gratidão, né? Como o senhor falou, nós temos tudo de graça, sobretudo a nossa saúde, então nós somos tão gratos a Deus que a gente quer proporcionar, sobretudo a evangelização para outras pessoas, né? Porque esse dinheiro também contribui para a evangelização dentro das comunidades, né? O dízimo ele é saudável porque ele traz saúde para a gente. Olha saúde mental, saúde espiritual, saúde, você libera a sua autoestima, as pessoas dizimistas são mais felizes. Olha aí. Não é porque o dízimo, digamos assim, é uma espécie de remédio que cura uma coisa que é fundamental na nossa vida, que é o egoísmo. Todos nós somos egoístas, todos nós queremos viver bem. E às vezes a necessidade que eu tenho de compartilhar com o outro se torna um peso. E Exato. o dízimo, ele é essa experiência que eu faço. Exatamente, perfeito. Só um momento, padre. Certo. Porque nós precisamos ir agora para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde.
Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa semana nós estamos conversando sobre pastoral do dízimo. Nosso convidado é o Padre Jerônimo Gasques, ele que é autor de livros e artigos, está falando conosco lá de Presidente Prudente, já trouxe muita informação relevante e bacana acerca da pastoral do dízimo, acerca do próprio dízimo em si no bloco anterior, não, Padre? Agora conta pra gente nesse bloco, como é que está organizada no Brasil a pastoral do dízimo, querido? Então, no ano como eu disse lá no comecinho, no ano de 70, da década de 70, a Igreja do Brasil, os bispos fizeram um documento, que é o estudo número 8 da CNBB, a respeito da pastoral do dízimo. Foi, digamos assim, o primeiro passo que se deu. Por um tempo, essa experiência ficou tanto meio esquecida. Depois, no ano 2007, a Igreja, a CNBB, retoma esse assunto, depois de 40 anos, retoma esse assunto, e aí nós organizamos esse documento 106, olha aí, que é sobre a pastoral do dízimo, com o título O Dízimo da Comunidade de Fé, que é o documento do CNBB número 106. Sim. E aqui está compendiado tudo aquilo que nós precisamos e devemos fazer na pastoral do dízimo da Igreja do Brasil. A pastoral do dízimo, ela precisa de uma organização. Por quê? Porque nós precisamos dar segurança aos nossos contribuintes. Não é uma contribuição que você oferece só. Nós temos uma organização, isso é contabilizado, isso é passado o processo de contabilidade, isso é prestado conta aos conselhos, ao conselho paroquial, à comunidade em si, porque nós, católicos, não é que só damos uma coisa para a igreja, nós também precisamos responder àqueles doadores aquilo que eles contribuem na comunidade. E daí vem a necessidade dos agentes de pastoral. Agente pastoral é aquele homem, aquela mulher que tem a função de coordenar a experiência do dízimo na comunidade. É isso aí. E toda a comunidade certamente tem aquele grupo que chama de pastoral do dízimo e tem os seus agentes, seus contribuintes, voluntários que estão ali para organizar a experiência do dízimo. E quem está assistindo, padre, que se interessou em ser um agente da pastoral, de ter uma função tão importante, como que ele pode fazer para ele se organizar? Existe um treinamento, existe um curso? Como é que funciona, padre? E são voluntários, né, como o senhor falou? Isso depende muito da paróquia, né? Uhum. O padre, os seus agentes devem organizar a pastoral, primeiramente, voltando atenção para o documento da CNBB. Okay. Ali nós temos todas as informações, evidentemente. Sim. Na minha paróquia, por exemplo, a gente trabalha essa questão junto aos dizimistas. Uhum. Porque o dizimista, ele também precisa, não só de dar o seu dízimo, ele precisa também de uma retribuição. Às vezes, por exemplo, final de ano, a gente dá um presentinho para cada dizimista. Olha aí. E a gente vai organizando essa experiência. Quando você que está nos ouvindo, que não é dizimista ainda, deseja contribuir, procure a sua paróquia, procure a secretaria, o horário da missa e vai ali e se informa a esse respeito. E começa a fazer a experiência. Essa experiência pode ser devagarinho, pequena, sem muito entusiasmo, porque muita gente começa muito animado, né? Uhum. E depois acaba vendo que assim não funciona. Então a gente vai devagarinho e constantemente. E depois tem um detalhe, o dízimo tem que ter perseverança. Porque você sabe que na fé, nas coisas de Deus, a gente só vai para frente com perseverança. Exatamente. E essa perseverança não é fácil, assim, não é uma coisa que você apenas deseja, faz uma promessa e já paga e acabou e já vai para outra. Não, diz a experiência que você faz dia a dia, mês a mês, ano a ano. É assim que nós vamos construindo e montando
a nossa casinha da pastoral do dízimo. Até porque não tem a ver com mágica, tem a ver com a espiritualidade de Deus, não, padre? E esse processo faz necessário uma fé madura e saber que é um processo que ele é construído gradativamente, é um passo de cada vez. E as coisas de Deus não tem essa rapidez, né, toda de atropelo, muito pelo contrário, mas é na percepção individual de cada um, de tomada de consciência, de renovação, de pensamento, sobretudo de silêncio, não, padre? Isso mesmo. Hoje as pessoas têm uma mania de procurar muito na internet coisas, né? Que ali você encontra de tudo. Especialmente coisas assim bonitas, maravilhosas, né? O dízimo, ele é bonito, maravilhoso, mas não tanto assim, viu? Porque ele é pé no chão e a gente tem que ser pé no chão. Pé no chão, isso mesmo. Você não pode ficar muito ligado à internet, deslumbrado. Aqueles testemunhos, você fica deslumbrado, né? E acha que aquilo é uma coisa tão bonita, que Deus vai abençoar tanto, que você não vai ter mais nem dor de cabeça, né? A vida é diferente, nós temos os problemas do dia a dia, né? E a bênção de Deus acontece através desses momentos, onde você, na sua experiência, você vai fazendo essa experiência dia a dia e devagarinho. Quando a gente quer caminhar, nós temos que dar o primeiro passo, depois você dá o segundo e assim por diante. Mas a vida sem essa caminhada, como a caminhada na experiência do dízimo, ela não vai para frente. E a gente quer, né? Pode falar. E a gente tem aquela concepção que nessa caminhada vai ter dia de sol muito forte, vai ter dia de sol ameno, vai ter dia de tempestade, né? E a gente tem que ter essa maturidade, saber que a vida não é romance, não, padre? A vida, na verdade, tem as adversidades, mas também tem a beleza do aprendizado, né? Do fortalecimento, sobretudo espiritual, né? Eu estou escrevendo um livro sobre as 4 estações do dizimista. Olha! Voltando a atenção à primavera, outono e inverno, né? Verão, né? Olha! E na experiência, a gente faz essa experiência aí do cotidiano, da vida, né? Tem muita gente que vive só inverno na vida, né? Não só do dia, só espiritual, aquela coisa triste, aquela coisa lúgubre e assim por diante, né? Outros são muito animadões, né? O verão da vida, né? Outros são a primavera, tudo rosa, tudo feliz, né? A vida tem esses estágios, essas estações, né? Exato. E que nós temos que aprender a passar por elas tranquilamente, né? E sabendo que termina uma estação, vem a outra, né? Exatamente. É isso que nós chamamos de experiência, viu, Cláudia? Exato, exatamente. Padre, e assim, os benefícios para quem contribui o dízimo, a gente pode dizer que um deles é o sentimento de pertença à comunidade também, não? Talvez, não digo o primeiro, porque aí é meio complicado, né? Um deles, eu digo assim, um deles é que é esse sentimento de se sentir pertencente àquela comunidade. Porque São Paulo fala que nós pertencemos ao corpo místico de Cristo. Participar do corpo místico de Cristo é participar de todas as dores, alegrias, tristezas da comunidade paroquial. E você participando desse processo do corpo místico, você está contribuindo, formando, edificando o corpo de Jesus, que é a igreja. E na igreja ela precisa do contribuinte. Ela precisa do batizado que um dia recebeu o batismo e congrega, né, reúne-se em assembleia para celebrar a sua fé naquela comunidade. Entendi, padre. E me diz uma coisa, por que o mês de junho, exatamente o mês de junho é escolhido para ser o mês de conscientização sobre a importância em ser dizimista, querido? Aqui no Brasil já faz várias décadas que sempre escolheram o mês, porque talvez assim, porque é mais pela metade do ano. Né? Por exemplo, em geral no Brasil se faz do mês de junho, mas outras comunidades fazem do mês de julho, né? Eu não faço, eu faço do mês de julho porque no mês de junho eu celebro Santo Antônio, que é o meu padroeiro da minha paróquia, então nós temos todas as atividades, então junho a gente deixa dedicado somente a Santo Antônio, né? E vai para o mês de julho como um mês assim de experiência, de reflexão.
Porque o dízimo, Cláudio, também é uma coisa que a gente tem que descobrir o seguinte. A gente não pode falar demais do dízimo na comunidade. Senão o povo fica enfesado, o povo não gosta, acho que o pastor está falando de dinheiro, coisa assim. Então, falar uma vez por ano é uma boa medida. Entendi. Porque Você faz tem esse viés também, né? De achar que o padre está cobrando, né? isso mesmo. E não é gostoso ouvir na igreja, você vai para ouvir a palavra de Deus e lá o padre ou a gente começa a falar de dízimo, porque a maioria das pessoas, infelizmente, entende o dízimo como dinheiro. É. E aqui está um equívoco da questão do dízimo. O dízimo, ele é dinheiro como resultado. Mas se ele não for uma experiência de Deus, ele passa a ser uma coisa muito materialista demais. Sim, com certeza. Padre, autor de tamanhas obras, de vários livros, vários artigos. Conta pra gente um pouco da sua experiência da pastoral do dízimo, padre, e como que surgiu essa ideia de escrever sobre algumas obras sobre esse tema, padre? Conta pra gente. O senhor é um apaixonado pela pastoral do dízimo, né? Uma vez eu estava lá no sertão do Ceará, pregando sobre o dízimo, né? Eu ia ficar lá uma semana, lá no sertão Bravio de Juazeiro. Olha! E ali existia uma moça que estava fazendo doutorado sobre a questão do agreste, da seca do Nordeste. E nós ficamos conversando e ela foi perguntar sobre mim. Eu falei, eu vou ficar aqui uma semana falando sobre o dízimo. E ela me olhou assim admirada e falou, mas falar de dízimo uma semana? Pois é. Na cabeça dela, o dízimo é somente uma palavrinha com algumas palavrinhas só e estava terminado. Né? O dízimo é uma experiência que a gente faz. E quando eu comecei a publicar meu primeiro livro, que foi pela editora Vozes, o livrinho chamava-se O Dízimo no Dia a Dia. Olha. Eu fiz 31 meditação a respeito do dízimo. E foi uma das primeiras reflexões que eu comecei a fazer sobre o dízimo. Depois eu publiquei um trabalho que nós fizemos na paróquia lá de São Francisco, aqui em Presidente Prudente, onde eu trabalhava nas comunidades, né, orientando, falando que o dízimo, né, nós estávamos na década final, metade de 1980. Imagina você naquele tempo, era muito difícil, né? A gente fala de dízimo. Não era uma coisa como hoje todo mundo fala, coisa assim. Hoje o dízimo está muito popular, digamos. Mas na década de 80 não era fácil, era difícil falar do dízimo. As pessoas resistiam bastante, colocavam muitos obstáculos, né? E ali nós publicamos alguns trabalhos sobre o dízimo e foi publicado também pela editora Vozes da época, né? Aí depois eu comecei a me interessar e assim me tornei, entre aspas, assim, um pregador do dízimo. Andei pelo Brasil inteiro, fui na África falar de dízimo e assim por diante. Que maravilha! O dízimo foi para mim uma paixão, né? E o que motivou toda a minha vida de padre, de pároco, de construir comunidades, de ficar prédios religiosos, foi justamente o dízimo. Padre, por aí, mais um. E o senhor falando, eu acho muito interessante isso nos meus entrevistados, quando falam aquilo que amam, que fazem, o semblante muda. Seu semblante mudou quando falou sobre os seus livros, né? E aqui a gente tem, pessoal, no estúdio, as 5 leis do dízimo. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. E dízimo, a experiência que faltava em sua vida. São só 2 da infinidade de obras que o senhor tem em relação ao tema. Não, padre? O senhor me disse que são 19 sobre o dízimo? Dentre os 53, 19 são sobre dízimo, é isso? Isso. Esse daí, por a experiência que faltava em sua vida, foi um trabalho que eu fiz de um tempo, onde eu via que a gente fazia muita experiência, fazia encontro de casais, encontro de jovens, fazia acampamento, e a gente não fazia experiência do dízimo. E a experiência do dízimo é o que faltava na vida da gente. Porque a gente faz muita experiência na vida, mas existem alguns pontos assim que a gente nunca toca neles. Por exemplo, a questão da acolhida, a questão da caridade, da solidariedade, da pastoral social, mesmo do dízimo. Então o dízimo era a experiência que estava faltando na vida cristã.
Depois o 7 chaves do dízimo, em São Paulo a gente faz normalmente a cada ano um trabalho chamado, uma empresa chamada Conadis. E ali a gente faz uns congressos sobre o dízimo. Olha, padre! Eu tenho participado desses congressos praticamente todos, só acho que os últimos 2 antes da pandemia que eu não participei. Né? E ali eu tentei refletir sobre as 7 chaves do dízimo, escrevi pela Loyola as 5 leis do dízimo, onde também a gente começa a criar umas ideias, porque na literatura a respeito do dízimo, até então não tinha praticamente nada escrito. Né? E as pessoas não tinham onde buscar referência a não ser na palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus é a referência. E todos os meus livros, eles partem da experiência da palavra de Deus. Por exemplo, o meu livro sobre as 5 leis do dízimo, eu vou buscar onde? Na palavra de Deus. Eu tenho um trabalho escrito chamado Manual da Experiência do Dízimo, onde o agente pastoral encontra ali todos os textos da Bíblia, onde ele possa refletir a respeito do dízimo. Porque também existe um outro problema para os agentes pastoral. A Bíblia, ela é muito longa e os textos da Bíblia sobre dízimo estão muito esparramados ali dentro. E a gente não sabe buscar às vezes. Então você precisa de um dicionário ou de um livro que lhe indique, né, uma direção. Sim. E a minha perspectiva quando eu escrevo é justamente essa. Indicar um caminho e mostrar para o agente ou para o leitor uma referência da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que dá sentido à experiência do dízimo. Que maravilha! Sem a palavra de Deus não há sentido, sobretudo na nossa vida, né, padre? Deixa pra gente agora, para quem está nos assistindo, uma mensagem final sobre a importância de nós falarmos, né, sobre o dízimo, sobre essa missão linda que existe, sobre essa pastoral maravilhosa, padre. Conta pra gente, fala aí como uma mensagem final pra gente poder encerrar. Aí, os amigos, irmãos da Imaculada, né? Que você que está me ouvindo, está nos acompanhando, que você lance um olhar sobre o dízimo. O dízimo, ele não é uma questão matemática. O dízimo não é uma questão de dinheiro, é uma questão de experiência. Comece a fazer a experiência do dízimo na sua vida. E o dízimo vai trazer para você saúde, vai trazer paz, vai trazer bênção, vai trazer prosperidade, vai trazer alegria. Os meus dizimistas são as pessoas mais alegres da minha comunidade. Todos eles se encontram com alegria, têm alegria de dar aquele valor para a sua comunidade, porque eles sabem que aquilo é parte de um pouquinho de tudo que Deus me deu na minha vida. Deus é tão grande, tão maravilhoso na nossa vida, que nos deu tudo. E eu sou administrador dessas coisas. E meu dízimo é uma partezinha que eu entrego para Deus em nome da minha comunidade. Isso me deve fazer muito feliz e abençoado. É isso que eu acho do dízimo. Padre Jerônimo Gasques, autor de livros e artigos, que leveza o senhor fala do dízimo. Que maravilha! Então, assim, diferente, uma forma acolhedora e uma forma de, sobretudo, de aproximação e conscientização da importância do dízimo, padre. Querido, muito obrigada mesmo, mais uma vez pelo seu sim aqui para a TV Imaculada, para o programa Viver com Fé e Saúde. Deus abençoe cada vez mais neste fazer. Essa pastoral linda que o senhor vem falar para a gente sobre a pastoral do dízimo. E é muito claro, assim, da sua imagem, o quão o senhor é apaixonado por essa pastoral, padre. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe, muito obrigado. Eu fiquei muito mais feliz do que vocês. E contem conosco aqui, contem com a nossa TV. Sim. O que o senhor quiser falar aqui de tema que o senhor acha bem relevante, além, claro, de outros, acerca até do próximo dízimo, nós estamos aqui com as portas abertas para o senhor, tá ok? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Tchau, tchau, padre. Tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde.
Aqui estamos de volta com o último bloco do programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, que maravilha de entrevista, não? Vocês percebem a docilidade, a alegria que é o Padre Jerônimo falar sobre a pastoral do dízimo, falar sobre as obras dele, falar sobre a importância que é, de fato, quando nós temos essa devolução ligada à espiritualidade, sobretudo. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa questão da pastoral do dízimo, sobre a importância, sobre a relevância, sobre esse diferencial na nossa vida, eu convido vocês a buscarem os livros do padre que nós mostramos aqui, pessoal. E assim, a alegria que tem em partilhar conosco algo que realmente é das coisas do alto, que é sobre as coisas de Deus. Então, muito obrigada, Padre Jerônimo, mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Foi muito bom ouvir aqui o seu amor, o seu carinho, sobretudo com essa pastoral. Muito obrigada, querido. E agora, no bloco Viver com Saúde, o personal Márcio Vinícius vai trazer uma dica super bacana. Vamos acompanhar qual é a dica? Vai, Márcia, é com você. Olá, Cláudia, meu nome é Márcio Vinícius, eu sou personal trainer e a dica de hoje vai ser como executar um exercício de agachamento livre. Primeiro, você vai afastar as suas pernas em um ponto que você fique bem equilibrado. O segundo ponto estará na descida. Você jamais vai começar o exercício de agachamento jogando seu quadril para trás. Você vai começar a deslocar os seus joelhos para frente suavemente e o quadril para baixo, como se fosse sentar em uma cadeira ou em qualquer outra coisa. A terceira dica está no afastamento dos joelhos. Nunca deve colocar os joelhos para dentro, sempre projete os joelhos para fora, em direção à ponta dos pés, para que todas as estruturas da articulação dos joelhos sejam preservadas durante toda a execução do movimento. Essa é a minha dica de hoje. Com você, Cláudia. Márcio, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Viver com Fé e Saúde. E se você está chegando agora, não tem problema, o Viver com Fé e Saúde está acabando, mas haverão as reprises no decorrer da semana e também nós estamos no canal do YouTube. Você ainda nos acompanha? Ai, ai, ai! Rede Imaculada de Comunicação, clique lá em inscrever-se, curte, compartilhe, comente para que outras pessoas também possam fazer crescer o nosso canal, gente. Sendo assim, vocês nos ajudam, sobretudo na evangelização. É muito bom. E eu convido você também, porque você pode nos ajudar a fazer o programa Viver com Fé e Saúde acontecer. De que forma? Dando sugestões de pauta. Você pode ligar para a gente no 3349-2358 ou no 993470532. Liga da sugestão de pauta, venha se tornar parceiro da evangelização, padrinho da evangelização da obra da Milícia da Imaculada. Já pensou, gente, que orgulho? Eu sou o padrinho da evangelização da Milícia da Imaculada. Que maravilha, né? Que honra! Sem, claro, deixar de ser milite, né? Um grande abraço para todos vocês que são fiéis aqui conosco. Gratidão eterna, porque é por conta de vocês que nós estamos aqui no ar. Gente, se não é a dedicação de vocês, a fidelidade de vocês, que seria, né, desse nosso trabalho de evangelização. Então, muito obrigada sempre, Deus abençoe cada vez mais a caminhada de cada um de vocês. Muito obrigada sempre pela parceria. Fiquem com Deus, te cuidem, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!